Voltamos com o Curto Circuito. Hoje eu converso com o professor nutricionista da UFJF, Renato Nunes. Renato, nós falávamos muito da nutrição das pessoas que são consideradas saradas. Essa alimentação que eles consomem, o futuro dessas pessoas, há uma tendência em permanecer? Esses problemas virão mesmo? Isso é uma coisa incomensurável? Se você pensar que todas as doenças hoje, que matam se relacionam à alimentação, então você tem uma ligação direta entre comer e ser saudável ou comer e adoecer. Então sim, todo o excesso vai ser prejudicial ao organismo, né? E o problema de você consumir alimentos que são suplementos é que eles são concentrados de alimentos, né? Ou são manipulados para ser substâncias concentradas. E isso sim causa um prejuízo ao organismo. O que a gente percebe hoje nos programas e nas redes de atendimento público, principalmente relacionados a doenças renais, é que o número de adolescentes com problemas renais vem aumentando em Juiz de Fora. Isso já é fato. Devido à má alimentação ou à ingestão de um excesso? Excesso, má alimentação associada a suplemento. O indivíduo que consome suplemento não necessariamente se alimenta adequadamente. E aí você tem dois problemas, a má alimentação e a sobrecarga do organismo. Então sim, essas pessoas têm uma tendência maior de desenvolver patologias no futuro próximo, né, ou mais tarde. Vamos falar um pouquinho da alimentação das crianças. Nós temos as crianças brasileiras, são saudáveis? Poderiam ser mais, né? A alimentação da criança, ela determina muitas vezes quais os tipos de patologias esses indivíduos vão desenvolver. Então, uma criança precisa ser educada para que ela possa ter um estilo de vida e um estilo de alimentação compatível com o que a gente chama de saudável. O problema é que existe também muita propaganda em cima dessas crianças. E a gente tenta até regulamentar essas propagandas, mas um pouco sem efeito. Agora, a criança ela imita o adulto. Então, se o adulto come mal, a criança também vai comer mal. E não existe uma criança que coma mal porque ela escolheu isso. Quem escolhe a alimentação das crianças são os pais. O meu filho só come besteira. Quem compra essas besteiras? Porque se você não comprar, ele não vai comer, né? Agora, você não compra, mas come na frente dele, bom, ele vai te imitar. Não tem como. Então, nós poderíamos ter crianças mais bem alimentadas. Para isso, a gente tem que fazer todo um processo de educação nutricional. Hoje, o governo foi aprovada uma lei que vai ser colocado nas escolas o ensino de nutrição, dado por nutricionistas ou por profissionais relacionados à alimentação. E isso tende a melhorar um pouco a alimentação, né, da população de uma forma geral. Nas escolas, a alimentação ela é saudável, ela é balanceada, ela é direcionada, de fato, para o crescimento e amadurecimento dessas crianças? Deveria, tem leis para isso, mas não é. No Brasil não se respeita? Não. Em Juiz de Fora, por exemplo, nós temos um nutricionista que atende toda a rede de creches e escolas do município. Isso é vergonhoso. Como um nutricionista vai atender 100 e poucas creches para fazer cardápio e controlar toda a parte de compra e confecção desses alimentos? Como vai fazer treinamento com as cantineiras, com quem produz? Como vai fazer educação nutricional com as crianças? Né? E aí a gente tem todo um processo que precisa ser mudado, né? De enxergar que quanto menos você investe em saúde, e comida é saúde, comida não é custo, é investimento, quanto menos você fizer isso, mais você vai ter gastos com saúde, né? Então precisa se mudar esse paradigma, né, de achar que alimentação é custo. Não, alimentação é investimento. E se você alimenta bem uma geração, você diminui os custos posteriores dessa geração. E dentro das universidades, Renato, elas também existem, né, os RUs, né, ou seja, os restaurantes universitários, né, são centenas de universidades espalhadas pelo país aí. Essas universidades, elas de fato, elas obedecem a alguma lei e regem, comprovam de fato que a alimentação é saudável? A universidade tem um aspecto interessante, né? A maioria das universidades hoje tem faculdade de nutrição. E a faculdade de nutrição acaba influenciando esse processo. Então, enquanto na rede pública nós temos um nutricionista para todo o processo das escolas, aqui nós temos 7 nutricionistas cuidando do nosso RU.
Então, a alimentação do RU, ela é bastante equilibrada, ela é uma alimentação feita com cuidado de saúde e segurança alimentar e nutricional muito grande. E então tem uma outra relação, né? A oferta que a gente tem é bem variada e a gente tem um custo que é subsidiado, que chega a ser bastante interessante, né? A UFJF tem um dos menores custos de RU do país, né? Então, os nossos alunos eles estão bem servidos. Eles têm hoje um café da manhã, um almoço e um jantar. Então, pelo menos 3 refeições saudáveis a gente consegue garantir. Renato, vamos falar um pouquinho agora da questão dos idosos, né? Cada vez mais, né, cada ano que passa, aumenta a estatística de vida das pessoas. E essas estatísticas mostram que há um envelhecimento. Isso é devido à boa alimentação? O mundo foi evoluindo em todos os aspectos, né, científicos. Então, hoje você consegue fazer com que o indivíduo permaneça doente sem morrer, né? Você medica esse indivíduo. Então, os medicamentos aumentam o tempo de vida, não necessariamente a qualidade de vida. A alimentação está diretamente relacionada ao envelhecimento. Então, quando você pensa assim, óleo de soja, todo mundo consome. O óleo de soja é rico num ácido graxo, né, que a gente chama de ômega 6, e esse ácido graxo, além de ser inflamatório, ele diminui uma parte do nosso cromossomo que é chamado de telômero. Esse telômero diz quanto de vida você tem ainda. Então, quanto mais óleo de soja você consumir, mais cedo você envelhece. Então, a qualidade da velhice também se relaciona diretamente ao que você come. Eu costumo brincar que assim, eu vou fazer 50 anos, né, e eu não consumo óleo de soja, eu consumo basicamente azeite de oliva. Né, e as pessoas sempre perguntam assim, mas você tem essa idade mesmo? Eu falo assim, tenho, mas isso é porque você é nutricionista? Tem um pouco de genética envolvida, a minha família tem um traço genético melhor para o envelhecimento. Mas eu tenho irmãos que não fazem o que eu faço e eles têm um aspecto, inclusive mais novos, que têm um aspecto mais envelhecido do que eu. Então eu costumo dizer que 70% do meu processo está relacionado ao quem eu sou, nutricionista. E sim, você tem uma ligação direta da alimentação com o envelhecimento e com todas as relações que vêm agregadas a envelhecer. Neto, outra questão que me preocupa bastante, acho que preocupa todo mundo, né? Todo brasileiro, diz respeito à questão do custo da alimentação. Sim. Não é? Porque hoje em dia, se você vai no supermercado, você vai num mercado, numa feira livre, você encontra preços absurdos. Sim. O brasileiro, às vezes, tem, é lógico, desejo de se alimentar bem, entretanto, não tem condições. Como é que fica uma população carente? Ela se alimenta mal, então? É engraçado, Leão, porque comer bem não é caro. Comer mal sai caro. Sai caro por 2 motivos. Primeiro, que você está sobre o marketing e os processos da indústria de alimentos. Existem 10 empresas no mundo que controlam a alimentação do planeta. Isso é sério. Elas são mais importantes do que qualquer chefe de Estado e do que qualquer política que exista. São elas que controlam as políticas de alimentação. E então, você tem, por exemplo, antes quando a gordura fazia mal, né, e agora a gordura faz bem, as pessoas tinham o leite desnatado e o leite integral. O leite desnatado, apesar de ter menos nutriente, era mais caro do que o leite integral. Agora, como gordura faz bem, o leite integral está mais caro que o leite desnatado. Isso é um processo de marketing. Então, comer é caro quando você come mal, porque quando você come muito produto industrializado, você está na mão dessas indústrias. Tá? E o segundo processo que vai se tornar caro é porque você vai adoecer. Então, além de gastar com a comida, você vai gastar com o medicamento. Se você pensar que o seu vizinho tem uma taioba no quintal e que ele, né, colhe aquilo, que ele tem um inhame, que ele tem uma banana, e se você começar a socializar esses meios de consumo, você consegue também fazer o que a gente chama de agricultura familiar. Então, você incentiva a agricultura familiar. As pessoas costumam falar assim, eu vou nos grandes hipermercados porque tem mais variedade. Mas eles vão para ver a variedade, porque eles compram sempre as mesmas coisas. Né? Então, é uma relação muito doentia com o próprio sistema.
Você prefere deixar de comer algo que está do seu lado, que é construído sem agrotóxicos, sem nenhum defensivo agrícola, para consumir algo... Aquela velha cultura da subsistência, né, familiar, né? Para consumir algo que é industrializado, que na verdade agrega outros tipos de processo, né, que a gente chama de xenobióticos, que são substâncias que estão no alimento que nos fazem mal, né? Isso é cultural. Então hoje, se você tem uma condição financeira um pouco menor, te integra socialmente comprar um iogurte industrializado. Você se torna parte... Iogurte é saudável ou não é, afinal? Depende. Porque todo mundo consome, Depende. né? O que as pessoas estão comprando mais barato não é iogurte. É soro de leite e não é mais leite, né? Então, você fazer um iogurte em casa, a produção é muito maior e muito mais barato do que você comprar. E as pessoas vão alegar assim, mas não é prático. E desde quando praticidade levou o ser humano a um lugar de saúde? Você quer ser prático? Você também vai ser doente. Não tem como. Renato, um dia ainda vou aprender a cozinhar, você pode me esperar. Renato, só para a gente encerrar, que o nosso tempo está acabando, você se alimenta bem? Sim. A história de que casa de ferreiro é espeto de pau não serve para a minha família. A gente tenta se alimentar o melhor possível dentro das condições atuais, né? Então a gente procura ter uma alimentação variada, rica em alimentos naturais, e houve tempo que a gente conseguia fazer a comida em casa, e era eu que cozinhava, e aí a gente consumia só orgânicos. Hoje em dia isso está um pouco mais complicado, as meninas estão na fase de vestibular, eu também estou com um monte de projeto, isso dificultou um pouco. Mas eu ainda escolho os locais onde eu vou comer exatamente por conhecer a produção alimentar, né? Então, sim, como muito bem. Sou até chato com isso, né? Evito ao máximo qualquer coisa que possa me prejudicar, até pelo estilo de vida que eu levo. Eu preciso de ter energia e por isso eu preciso estar bem alimentado, senão eu não aguento o tranco, né? Com certeza. Renato, queria muito agradecer a sua presença, pelos esclarecimentos, pelas dicas e orientações que você deu para todos os nossos telespectadores aqui. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, Leão. Falar de nutrição é sempre um prazer para mim. De fato, está tratando da nossa saúde e da nossa mente como um todo, não é isso? Sim. Muito obrigado, Renato. E o programa Curto Circuito fica por aqui. Você pode assistir a esse e aos programas anteriores pelo nosso canal no YouTube, além de sugerir pautas através do nosso Facebook, Twitter e Instagram. Até o próximo. Tchau.